Quer chegar ao imortal no MLBB? Minha mentoria individual é a chave. Você terá aulas particulares comigo, acesso a vídeos exclusivos e ao meu número pessoal para tirar dúvidas. Além disso, entra para o nosso grupo VIP de alunos no WhatsApp. Escolha o plano mensal ou pagamento único, tanto faz. O número tá na descrição, me chama lá e vamos subir de elo. Por favor, escolha um herói. Você vai entender. Melhor fique esperto. Garoto do deserto, te passou no papo reto. Não pode vencer. Sei que cê torce pro Lee. Joga o link porque agora que eles não tem que me ouvir. Me chama de Jinchuriki. Esse pau áudio me define. Salve rapaziada, Megumi na área, trazendo mais um vídeo. E guys, no vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês um tutorial atualizado do Veil, o nosso mid lane do Mobile Legends. Mas antes de mais nada, se é a primeira vez aqui no canal, deixa o like e se inscreve porque me ajuda muito com as estatísticas. E claro, se é a primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Lembrando a vocês, praxe do canal, nós temos uma mentoria individual particular. No caso, a gente ministra aulas, né? No caso eu ministro aulas para pessoas que têm interesse em pegar glória, imortal pela primeira vez, podem entrar em contato, que a gente sempre tenta verificar a melhor possibilidade possível para estar subindo de elo, tá? Essa mentoria ela é individual, particular, de acordo com a sua necessidade. O número tá aqui na descrição, caso você tenha interesse, chama lá que a gente desenrola, tá? Preços acessíveis, conteúdo personalizado para você que quer subir de elo, entre em contato que a gente desenrola legal, beleza? Bom galera, o Veil é um herói muito antigo no jogo, tá? Ele teve a premissa de ser e se tornou o Gaara do deserto do anime Naruto, para quem não sabe, né? Quem tá perdido no jogo ou para você que é iniciante. E o Veil, ele é aquele tipo de mago 8 ou 80. Quando eu falo isso, o que eu quero dizer? É que basicamente ou ele vai ser muito benéfico na partida ou ele vai ser um desastre total. Por isso que eu estou trazendo esse tutorial para trazer as perspectivas daquilo que ele acrescenta ou não dentro de uma partida. Mais uma vez, se é a primeira vez aqui no canal, deixa o like e se inscreve porque me ajuda demais, beleza? Bom, vamos lá pro Gaara então. Gaara / Veil, né? Galera, as principais virtudes do Veil é basicamente dano e controle, tá? Megumi, não são características boas para um mago? Sim, entretanto, nós sabemos que o ML ele é um jogo coletivo e dada tal circunstância, entram outras variáveis e outras perspectivas. A partir desse entendimento, você começa a perceber que às vezes a função de dar dano não é suficiente dentro de um jogo coletivo, tá? Então o Veil, ele é adorado por uns, odiado por outros por conta dessas questões. Em comps com menos sustentação, ele tende a ter ótimos desempenhos desde que o time consiga habilitá-lo quanto antes no jogo. Em comps mais parrudas, mais tancudas, o mesmo sofre bastante, já que na maioria das vezes as partidas solo Q, duo Q ou trio Q, elas não têm uma qualidade tão alta, tão grande. Consequentemente, um herói de late game como o Veil, ele perde muito potencial. Levando em consideração todos esses fatores, você precisa sempre filtrar aquilo que o seu time necessita ou aquilo que você tem como critério de jogo. Porque, veja bem, o ML nada mais é do que um jogo, galera. É um jogo de fadinha online de poder. Então, assim, você tem que filtrar. Você quer se divertir? Joga à vontade, joga com seu herói. Você quer subir de elos, talvez o Veil ele te entregue menos resultado do que talvez outros heróis pudessem te entregar. Então tudo isso tem que ser ponderado entre você e o seu clã, ou para você que joga solo. Mais uma vez, tem que filtrar, tem que ver quais são os seus objetivos no jogo para que se torne mais fácil ou menos maçante essa jogatina corriqueira, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as habilidades do Veil, tá? É extremamente tranquilo de ensinar. A primeira habilidade, basicamente, ele tem um corte de ar no chão, né? Na skin do Gaara, obviamente, é areia, mas basicamente você tem uma área em que você dá dano. A segunda habilidade é um furacão, que ele joga, e se pegar em minions, heróis, ele te meio que stuna. Então ele joga você pra cima, como se fosse um mini knock-up. E a ultimate dele, basicamente, é uma área... É relativamente grande até, e essa área ela explode junto, né? Na skin do Gaara é como se fosse um caixão de areia, na condição de Veil normalmente, né? É simplesmente os ventos mesmo, como se fosse um tornado explosivo, né?
Então, ele é um herói relativamente simples, com bastante dano e controle. Entretanto, como ele depende de todas essas variáveis que eu já supercitei, é muito complicado sugerir. Eu, Megumi, não te recomendo para subir de elo. Se o fator divertimento pesar mais, sinta-se à vontade de utilizá-lo. Se você tem outras metas e objetivos, eu não recomendo. Inclusive, é uma coisa que eu também trabalho na mentoria, né, já citando novamente, porque a mentoria ela é completa nesse sentido. A gente trabalha tanto os aspectos de macro quanto os aspectos da micro. Então, às vezes você tem uma macro boa, mas a sua micro não. Às vezes você tem uma micro muito boa, mas a sua macro deixa a desejar. E também tem essas recomendações de herói, função do que você precisa exercer ou não dentro de um jogo. Todas essas variáveis nós também trabalhamos na mentoria. Mais uma vez, número na descrição, caso você tenha interesse. Entra lá pra gente discutir valores, estratégias e, consequentemente, atingir os objetivos que vocês traçarem, beleza? Bom, galera, o herói é simples, tá? Sobre emblema, tem duas variações bem simples, emblema mago ou assassino, porque dá dano, explosão ou velocidade de movimento. O mago, no caso, ele vai te proporcionar tempo de recarga, o assassino vai te dar mais penetração, mais dano e mais mobilidade. Nesses casos, eu sempre sugiro que você teste para ver o que você se adapta melhor ou não, tá? Eu curti ele bastante com o emblema de assassino, tá? Mas, mais uma vez, tem que testar. E frisando novamente para vocês, por ele fazer essa função de mid explosivo / controle, ele sempre é interessante que você tenha algum herói para combater mesmo. Então, vai montar um duo, trio, monta com um Tigreal que dá controle, joga com, sei lá, uma Alice que também dá controle, sabe? Monta um triozinho legal que eu te garanto que você vai ter ótimos resultados, mesmo com o Veil sendo um herói regular, né, entre aspas, no jogo, beleza? Bom, falei sobre build, falei sobre emblema, falei sobre skill, sobre build, galera, buildzinho de mago padrão, tá? Cetro relâmpago, cajado genial, cristal, glaive, asas, padrão, dano explosivo, mobilidade padrão, tá? Sempre vai encontrar essas virtudes e, consequentemente, mais uma vez, você vai ter essas variáveis de build, porque o jogo é assim. Depende da necessidade, depende do momento, corta-cura também é interessante, precisa treinar e ver essas possibilidades para que você sempre ajuste da melhor forma possível para o seu time e para aquilo que a partida pede, beleza? Bom, a questão de o restante, né, o bruto do herói, eu acredito que seja muito mais uma questão de macro, porque o Veil ele é um herói extremamente simples, né, como eu já mostrei para vocês nas habilidades, então ele é mais dependente daquilo que o time produz, daquilo que você produz individualmente ou coletivamente. Então existem muitas variáveis também nesse sentido. Mais uma vez, ele não é um mago horrível, até porque o jogo está muito equilibrado, mas certamente ele perde para muitos magos, Lunox, Loui, Farsa, Kadita, Vexana, todos são magos que estão na sua frente, né, no atual momento que eu estou gravando esse vídeo. Atente-se sempre às datas, tá? É muito importante. E só pra você ter uma dimensão do que eu tô explicando, não é nem que ele é tão horrível assim, é porque a mid lane é uma lane muito concorrida com tantas e tantas opções que o mesmo acaba sendo preterido de certa forma, tá? Bom, galera, é basicamente isso. Sinceramente com vocês, é muito simples, é um herói extremamente fácil, estupidamente fácil, tá? Acho que tem opções bem melhores, então cabe a você filtrar isso, tá? E mais uma vez eu te agradeço pela companhia em mais um vídeo, tá? Deixarei o restante da partida para vocês assistirem um pouco da minha perspectiva, como eu joguei com o herói, tá? É mais uma questão de rotação, de tomada de decisão. Ele tem um combo muito simples de 2, 3, 1, ou dependendo, tem uma galera que começa com a 3, 3, 2, 1, tem essas variáveis, tá? Mas majoritariamente é 2, 3, 1. Ele vai levantar o cara, vai explodir e finalizar com a primeira. Padrão, tá? Conforme mais farm, mais dano, mais item, consequentemente mais vantagem para vocês. Fiquem com o restante da play, fé com fé e dale que dale.